Gente, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer para vocês para a gente dar continuidade à discussão feita na disciplina Logística Reversa. E como esse é um primeiro vídeo, esse vídeo vai ter como função ser uma espécie de introdução. Tudo que vai para o lixo não presta mais. O que vocês acham dessa frase? Bom, essa frase apresenta um problema, pois muito do que é descartado ainda pode possuir utilidade. Iniciativas como a coleta seletiva, o reuso e a reciclagem fazem a frase acima ficar equivocada. Bom, o que é a coleta seletiva? Coleta seletiva é quando prefeituras e cidadãos se preocupam em organizar seu lixo no intuito de separar aquilo que pode ter proveito e aquilo que não tem mais proveito. O reuso é quando a gente utiliza o mesmo item o máximo possível de vezes de acordo com a sua função original. Um bom exemplo é aquela garrafa de refrigerante que é retornável, ou aquela garrafa de cerveja ou de tubaína que a gente leva para o nosso fornecedor, a mercearia ou supermercado para trocar por outra. Quando a gente não tem uma dessa, a gente paga mais caro pelo líquido, né? Porque a gente está pagando pelo líquido e pela garrafa. Quando a gente tem, a gente paga somente pelo líquido, né? Já a reciclagem é quando a gente utiliza um resíduo, ou seja, o que é o resíduo? Um determinado produto que não possui mais a sua utilidade original, ou seja, aquele produto que não tem mais possibilidade de você usar para outra função. Ou seja, você pega aquele resíduo, aquele produto que não presta mais, e faz de um jeito que esse produto chegue na reciclagem, para que a reciclagem ou faça com que ele se transforme no mesmo produto, só que novo, ou que a matéria-prima do produto seja reutilizada em outra coisa. Por exemplo, a garrafa PET. A garrafa PET ela é reciclável. Você pode fazer com a garrafa PET, se você conseguir fazer com que ela chegue ao processo de reciclagem, que essa garrafa, a matéria-prima dela, ou seja, o plástico, possa ser utilizada em uma outra garrafa ou até em um outro produto de plástico, um copo de plástico, né? Uma Tupperware, ou até um tecido. Sim, você pode utilizar o plástico que originalmente estava em uma garrafa PET na hora de fazer um outro tecido. Bom, se a gente for parar para pensar, soluções como essas já eram utilizadas pelos nossos avós, pelos nossos pais e por que não por nós mesmos. Mas a cada dia que passa isso se torna mais difícil. Por que, gente? Muitos de nossos avós, pais ou até nós mesmos pegamos aquele plástico da manteiga, a gente bota 4 rodinhas e faz um carro, né? Ou pega uma embalagem de plástico e fica colocando água nele dentro da geladeira, né? Tudo isso é bacana e a gente já faz. Só que tem muitos produtos que antes a gente podia, por exemplo, fazer essa nova utilização que não é possível mais. Fora outros que a gente podia levar para o conserto, mas hoje em dia esse conserto fica mais difícil. A gente leva para uma pessoa consertar, essa pessoa nos informa que se comprar um novo é mais barato, né? Tudo isso é ruim para a natureza porque esse produto que antes a gente podia consertar e reutilizar, a gente acaba jogando no lixo e jogando no lixo sem nenhum tipo de cuidado, ele pode o quê? Sujar a natureza. A grande proposta da nossa disciplina e do conceito de logística reversa é evitar que os produtos que a gente consome vire estorvo para a natureza, que esses produtos possam cair num córrego, num rio, ficar espalhado no meio da mata, dificultando o nascimento de plantas, dificultando a sobrevivência dos animais, né? Por isso que a gente tem que sempre ter em mente os 3 R's, que é
a redução da utilização de coisas, o reuso e a reciclagem, e que a gente deve ter em mente o processo de logística reversa, né? A logística reversa, ela prima pela necessidade de fazer com que os produtos voltem para a cadeia produtiva, evitando que eles se tornem produtos poluentes. Bom, assim sendo, a logística reversa ela serve para combater um cenário de descarte descuidado e descontrolado de resíduos, ou seja, de você jogar ou de você deixar com que resíduos possam ser jogados ao léu, prejudicando o meio ambiente. Lembrando que resíduo é todo aquele produto que não tem mais a sua utilidade original. Todavia, ela pretende jogar a responsabilidade principal do processo de reaproveitamento dos resíduos para os fabricantes. O que isso quer dizer? A gente viu anteriormente que muitos de nós, cidadãos, e muito das prefeituras, elas se preocupam com a coleta seletiva, com a reciclagem ou com o reuso. Seja organizando a sua coleta desses resíduos de forma que atenda às medidas mais avançadas de higiene, né? Ao invés, por exemplo, de ter um lixão, um aterro sanitário, carros de lixo devidamente equipados para o melhor controle destes, né? E a gente, enquanto cidadão, a gente vai lá, separa nosso lixinho bonitinho, plástico de um lado, garrafa, vidro de outro, resíduos orgânicos, ou seja, aqueles que é de alimento em outro, né? Só que na logística reversa, e isso é importante que vocês tenham em mente, a obrigação de ter esse cuidado tem que ser da empresa ou dos fabricantes. Porque, como a gente disse nas nossas aulas presenciais, a logística reversa nada mais é de que você pegar o processo de logística que vocês estudam no curso e que é levar o produto da melhor maneira possível para o consumidor. A logística reversa, como o próprio nome diz, é fazer com que esse produto volte para a cadeia produtiva para que ele seja reaproveitado e não descartado de forma irregular. Então, o que acontece? A gente joga essa responsabilidade para aqueles que mais faturam com a venda e o consumo desses produtos, que são os fabricantes, né? Estes passam a se organizar da melhor maneira possível para fazer com que esses resíduos voltem para a cadeia produtiva, ou seja, voltem para que os fabricantes consigam reaproveitar ou reutilizar ou reciclar esses produtos, né? Essa responsabilidade dos fabricantes, elas podem ser incentivadas devido a algumas medidas essas incentivadas pelo governo. Como, por exemplo, vamos citar, atenuar a cobrança de impostos para aqueles fabricantes que demonstrem fazer bonitinho o processo de logística reversa, reutilizando ou reciclando seu produto, né? Porque você fazer esse processo vai demandar que você tenha um custo maior com carros que trazem esse produto de volta, campanhas publicitárias de conscientização de consumo, a implantação de postos de recolha desses produtos que não servem mais. Tudo isso gera um gasto maior para a empresa. Esse gasto maior ele pode ser colocado no valor do produto que vai ser vendido para nós. Só que a empresa ela pode ter como consequência a diminuição da compra, ou seja, a diminuição da venda desse produto, porque o produto sendo mais caro, as pessoas não vão comprar mais. Então essa empresa ela pode alegar isso e fazer com que o Estado, prefeitura, governo, presidência da República desconte um pouquinho do imposto que ele paga para que esse produto fique mais barato. Assim como é possível também que a empresa, ao lidar com essa situação, ela
encontre novas formas de embalar esse produto, por exemplo, fazendo que a embalagem seja menos... essas embalagens tenham um potencial de reciclagem, de reutilização muito grande, que antes não tinha, que não seja preciso você gastar com embalagem. Exemplo, aqueles perfumes que utilizam refil, né? Que você tem um refilzinho, aí você pode ir lá na venda do perfume e pegar só o líquido. Ou as próprias garrafas retornáveis, né? Quando ela é retornável, porque evita de que a fabricante de garrafa fabrique mais, porque aquelas garrafas já fabricadas, elas estão sempre sendo reutilizadas, né? Ou a sacolinha plástica. Você pode incentivar, por exemplo, os supermercados a venderem sacolas retornáveis. Por quê? Porque aí você evita de ser preciso fabricar mais e mais sacolas que poluem a natureza. Tudo isso que eu falei anteriormente está descrito nessa lâmina do slide. E exemplifica o outro R dos 3 R's que são fundamentais para o processo de consumo consciente e proteção do meio ambiente. O R que conceitua tudo aquilo que eu falei anteriormente é o R da redução, que aqui está em último, mas ele é o primeiro R entre os 3, porque a redução nada mais é de todo o esforço em diminuir o consumo de determinado material. Então, todos os exemplos que eu falei anteriormente, da sacola plástica, da garrafa retornável ou do refil, ele faz com que você não precise consumir tantas e tantas embalagens. Um outro exemplo que você pode ilustrar o processo de redução é o de coletas de celulares quebrados, porque esses celulares, a matéria-prima desses celulares podem ser reutilizados em celulares novos, evitando assim que você gaste a matéria-prima da natureza, fazendo com que você desgaste mesmo a natureza e que você deixe que exista mais matérias-primas para o futuro, né? Então, resumindo, gente, redução, reuso e reciclagem. Esses 3 R's são fundamentais para a logística reversa, mas a logística reversa ela incentiva que o fabricante, que é aquele que ganha mais com o consumo, é aquele que tem mais grana dentro da cadeia de consumo, que a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, seja responsabilizado por todo esse processo, no sentido inclusive de defender a adoção dos 3 R's. Ok? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!